Oi, gente. Então vamos lá. A aula de hoje, efetivamente, aí eu vou dar uma desacelerada agora, é uma parte bem. Tem gente que acha confuso, mas eu acho bem fácil de entender, que é a parte de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. E aí eu trago umas pré-definições, é quase um bate-papo, umas pré-definições, umas situações, porque a gente vai precisar desses valores, porque quando a gente for usar, por exemplo, a gente vai estar estudando a lei dos cossenos. E aí eu quiser saber quanto é que é o cosseno de 120, o cosseno de 120, ele não é um ângulo notável, como 30, 45, 60. Mas a medida do cosseno de 120 sai de um ângulo notável, que é o ângulo de 60 graus. E aí, para a gente não ficar meio que numa decoreba de por que o ângulo, o cosseno de 120, a gente vai ver que dá menos meio, que é menos o valor do cosseno de 60, eu resolvi dar uma adiantada nessa parte do que é um arco, do que é um ângulo, qual é a medida, tudo em grau, porque só no mês que vem que a gente vai aprender a converter grau para radiano, tá? Porque todo ângulo a gente pode medir em grau e em radiano, que é uma medida, são medidas de ângulo. Só que eu trouxe tudo em grau, uma coisa bem simples para a gente poder usar em seno, cosseno de para a gente aprender, né, as razões trigonométricas em um triângulo qualquer, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos, para qualquer triângulo. E aí eu vou precisar desses conceitos. E aí eu preferi trazer essa aula mais conceitual, não significa que isso aqui vai cair na prova, vai cair a aplicação disso aqui na prova, né? Quando você for usar o seno, vai cair, vou calcular seno de 240. Aí você vai saber calcular o seno de 240 por conta dessa aulinha, tá? Em relação ao ângulo notável. E vai cair cosseno de 120. Aí você também vai conseguir, com a regrinha de sinal, é tipo ensinar uma regrinha de sinal de seno e cosseno, calcular o cosseno de 120, tá? Com um ângulo base de 60 graus. E assim a gente vai. Então, essa aula é para isso, tá? É uma aula bem conceitual para vocês entenderem por que a gente faz essas modificações que vão impactar na lei do seno e na lei do cosseno, tá? Para ângulos que a gente chama de ângulos obtusos, que são maiores do que 90 graus. E aí, para não ficar decorando, eu gosto de trazer essa, é, esses conceitos antes, tá? Porque eu sou muito chata. Muito bem. Então, eu vou fazer uma leitura com vocês do material e aí eu vou comentando os pontos mais importantes, tá? Sempre que nos referimos à medida de um arco de circunferência, estamos nos referindo à sua medida angular, que é igual à medida do ângulo central correspondente. Me bateu uma dúvida aqui, mas eu acho que eu estou compartilhando a tela certinho. Por exemplo, na figura a seguir, temos o arco AB, que é esse arco aqui em vermelhinho, destacado em vermelho, e seu ângulo central, o ângulo central é esse ângulo aqui, que é 80 graus. Como o ângulo mede 80, o arco mede 80 também. É como se a gente fizesse o prolongamento aqui desses segmentos, tá? Digamos que a gente tem aqui esses segmentões aqui, ó. Ih, não vai. Calma aí, eu vou tirar o shift. Imagina que a gente marque esse segmento maiorzinho aqui, ó, tá vendo? Vocês vão entender bem intuitivamente assim. E se a gente marcar o ângulo grandão aqui, ao invés de marcar o ângulo pequenininho, é como se fosse uma marcação de ângulo também, tá? Então, esse tamanho aqui, que é 80 graus, esse pedaço aqui em vermelho também é 80 graus em relação à circunferência inteira, que tem 360 graus, tá? Então, a medida do ângulo do arco sempre coincide com a medida do ângulo central. E aí, as medidas para medir um arco são o grau e o radiano. A gente vai estar vendo tudo em grau
E radiano é conceito do próximo mestre, eu não vou adiantar, senão não vou conseguir dar a lei dos senos e dos cossenos, que é o que eu tenho que me focar, senão eu perco o foco. E aí, considere uma circunferência dividida em 360 arcos de comprimentos iguais. Ou seja, 1 grau, né, é a medida padrão, né, angular desses arcos. Por isso que a circunferência tem 360 graus. Tá legal? Aí tem uma historinha aqui que depois vocês vão ler sobre o grau. Muito bem. E aí a gente vai falar, que eu não vou ler agora, senão vou perder tempo. Dividindo-se 1 grau em 60 partes iguais, obtemos 1 minuto. E a representação de 1 minuto é com esse apóstrofozinho, né? Do lado de 1. Ou seja, né? Que a gente está mostrando aqui. Se 1 grau eu divido em 60 partes e obtenho 1 minuto, a gente tem que 1 grau inteiro vai ter 60 minutos, tá? Porque cada partezinha é 1 minuto, no grau inteiro, que eu dividi em 60 partes, eu vou ter 60 minutos. E se eu dividir 1 minuto em 60 partes iguais, eu vou ter 1 segundo, tá? É igualzinho o relógio, né? Cada grauzinho representa 1 minuto, rodou o relógio inteiro, a gente tem 60 minutos, tá? E também 60 segundos. É confuso, mas é isso aí mesmo, tá? Lembra um pouco Não chega a ser isso aqui não, tá? Falando besteira. Não é igual ao do relógio, não, só em relação aos segundos, não, se vocês vão se confundir. Esse pedacinho aqui, ele poderia ser um valor não inteiro. Se ele for um valor não inteiro, se fosse 80,35, a gente poderia escrever 80 graus e aí fazer a conversão em minutos em segundos. Vou ensinar a fazer isso? Não, tá? Isso cai em concurso específico, especialmente em concurso militar. Pra gente aqui não faz diferença. E aí vamos lá. Ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é o seguinte, né? A gente então tem a circunferência valendo 360 graus, lembrando que eu vou dar tudo em grau, tá? O sentido anti-horário é normalmente o que a gente anda em trigonometria, tá? E esse aqui seria o sentido horário. Se a gente for no sentido horário, todos os ângulos vão ser positivos. E se a gente andar no sentido horário, que é esse sentido aqui em laranjinha, aí os ângulos são medidos em valores negativos. Geralmente, a gente faz os dois, mas na hora de fazer uma continha, a gente usa o negativo, mas a gente sempre dá a resposta no valor positivo, tá? Mais para fazer a conta que a gente vai no negativo, vocês vão entender. Então, aqui, ó, se eu for aqui no sentido horário, medir esse arco aqui, porque o arco, ele tem duas extremidades, né? Vou botar ele aqui, ó, de novo. Ó. Ele começa em A e termina em B. Só que ele pode começar em A e terminar em B nessa direção aqui, ó, formando esse pedacinho em azul, ou ele pode começar em A e vir para B por fora, tá vendo? Também é o arco AB. Então, esse arco AB, no sentido anti-horário, ele mede 60 graus, e no sentido anti-horário é o que falta para completar 60 graus. Ou seja, ele andou 300 graus, mas como ele foi no sentido horário, ele andou menos 300 graus, tá certo? E aí a gente sempre usa o sentido anti-horário, tá? No plano cartesiano. E no ciclo trigonométrico, esse raio aqui, o raio é essa medidinha aqui que vai do centro da circunferência até a circunferência. O raio da circunferência sempre será 1, tá? No ciclo trigonométrico. Isso é um valor fixo. É uma característica do ciclo trigonométrico. O raio mede 1. E isso vem do radiano. Ah, por que você está fazendo isso antes da radiano? Já estou me adiantando no negócio que às vezes é dado até no segundo ano, no primeiro ano. Então, por favor, não me pressionem, tá? Depois eu dou radiano
pelo menos para eu manter o conteúdo do bimestre, do jeito certinho, tá legal? E aí, o que a gente tem, ó? Desse pedacinho aqui, de 0, aí formou lá um caixotinho, né, que é um ângulo de 90 graus, ó, com o eixo da origem. Então, se aqui é 0 graus, aqui vai ser quanto? 90 graus. E aí a gente andou mais 90 graus aqui desse lado, ó, outro caixotinho. Então, 90 mais 90 vai para 180. E aí a gente andou mais 90... Não, aí aqui ficou. A gente andou mais 90 graus aqui, ó. 180 mais 90 dá 270. A gente andou mais 90 graus para cá. Não sei por que acontece isso, gente. Vocês entenderam, né? Mais 90 graus para cá, e a gente já tinha andado 90 graus para cá, e aí 270 mais 90 dá 360. Então fica assim, né? 180 aqui, ó, na metade, 90 é 1/4, é o 360 dividido por 4, 260 é o 3/4, né? Se a gente fosse fazer algebricamente esse cálculo. Eu estou pensando mais na parte geométrica. E essa medidinha aqui sempre vai ser 1, e a gente sempre vai andar no sentido anti-horário, tá certo? Muito bem. Vou passando os conceitos para a gente já finalizar a aula, que a aula é bem tranquilex. Vai dar uma cortadinha, mas não tem problema não. Ó, a gente tem lá no eixo das abscissas, tá? Isso aqui a gente vai ver em plano cartesiano, que eu também pulei e me arrependo profundamente. Devia ter começado esse ano com plano cartesiano. Aqui a gente tem o eixo das abscissas, que é o eixo do x, o eixo das ordenadas, que é o eixo do y. Esse pedacinho aqui, no sentido anti-horário, como a gente começa por ele, né? É o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Por que é o sentido anti-horário, né? Porque o relógio anda assim. E a gente vê em trigonometria o oposto. Esse é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? E no ciclo trigonométrico existe uma simetria, ó, simetria no círculo trigonométrico. O que é simetria? Vou fazer aqui um desenhozinho, ó. A simetria, ele tem um eixozinho, ó. Tudo que você tem para a esquerda, você rebate como se fosse um espelho e você vai ter para a direita. Então, existe uma simetria em relação ao eixo das ordenadas, da mesma forma, existe uma simetria em relação ao eixo das abscissas. Se passar pelo meio certinho, né? O que vai acontecer? Você rebate como se fosse um espelho, e aí tudo que você tem para cima, você também tem para baixo. Isso que significa simetria, tá? Então, existe essa simetria no ciclo trigonométrico em relação aos eixos abscissas e ordenadas. E aí, em relação à origem também, o que isso significa? Que esse ponto aqui até esse, ó, se isso qualquer figura, inclusive no ciclo trigonométrico, essa figura que ficou aqui em relação a essa, vou pintar isso daqui de vermelho, em relação a esse segmento vermelho, essa figura aqui de baixo, se você rebater ela para cima como um espelho, vai dar a figura de cima, tá vendo? Isso que quer dizer simetria em relação à origem. Então, é melhor falar de simetria com uma figura que não seja um círculo, porque o círculo é tudo igualzinho, né? Aí você às vezes acaba não enxergando. Mas em relação ao ciclo trigonométrico, ele vai ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo das abscissas e em relação à origem. Tanto faz se for para cá ou para cá, tá vendo? Essa figura aqui de cima é igualzinha de baixo rebatida, como se fosse um espelhinho, tá? Então aqui ele está falando que esse ponto aqui P, ó, ele é simétrico a P duas linhas, que é esse pontinho de vermelho. E também ele vai ser simétrico em relação à P', em relação aqui à ordenada, e em relação a P três linhas em relação ao eixo das abscissas. Então, é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ele vai medir exatamente a mesma coisa que esse pedacinho aqui. Porque esses pontos, eles são simétricos, tá?
em relação ao eixo das abscissas. Esse pedaço aqui, ele vai medir exatamente a mesma coisa desse pedaço aqui, porque eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. E esse pedacinho aqui, ele mede a mesma coisa que esse pedacinho aqui. Por quê? Porque eles são simétricos em relação ao eixo. E outras medidas também são iguais, tá? É claro que essa medida aqui também é igual a essa medida aqui é igual a essa. Eles vão ter triângulos semelhantes. Vamos escrever assim, de uma certa forma. Então, esse triangulinho aqui, ó, fica mais fácil. Ó, esse triângulo aqui, ó, ele vai ser, por exemplo, semelhante a esse triângulo aqui. E agora? E agora, José? Vamos rebater e vamos ver se vai dar certo. Girar 180 graus. Não era exatamente o que eu queria, não. Agora vamos ver se eu inverto horizontalmente. Pronto, ó. Eles vão ser semelhantes, esses dois triângulos aqui. Tá vendo? Todas as suas medidas vão estar, inclusive, idênticas, porque essa medida aqui é o raio, essa medida é o raio. A gente vai ver que esse valor aqui é o cosseno, esse valor aqui é o cosseno, esse aqui vai ser o seno, esse aqui vai ser o seno. Em módulo, as medidas são idênticas, esses triângulos são idênticos, tá? Então, a gente vai ver essas simetrias dentro desse sisteminha aqui em relação à ordenada, abscissa e origem, tá? Que a origem é pela diagonal, beleza? E aí a gente vai ter arcos simétricos também. Então, esses pedacinhos aqui, ó, essas curvinhas, também vão ser simétricas. Além do triângulo, que a gente vai tirar o seno, cosseno, tangente, que vocês já estão vendo. Esse arquinho aqui também vai ser simétrico. Eu não vou dar essa aula toda, não, tá? Vou pegar só até o primeiro pedacinho. Vai ficar muito grande, eu não imaginei isso. Então, esses dois arquinhos também são simétricos, tá? Esse arco aqui, que eu vou colocar aqui de vermelhinho, ele vai ser simétrico a esse também, ó, que é o original. E esse aqui de azul, ó, esse arco aqui, também é simétrico a esse, certo? Temos triângulos semelhantes, né? Idênticos, inclusive, e também temos arcos de mesma medida. Beleza? Vamos para baixo. E aí, o que, que significa isso? E aí significa isso aqui. Se eu tenho o ângulo alfa medido em graus, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse ângulo alfa aqui, ó, e essa medida aqui vai ser 180 menos alfa. Por que menos alfa? Vamos relembrar. Porque se a gente anda aqui no sentido anti-horário, o valor é positivo. Então, esse ângulo aqui é o 180. Só que se a gente percorrer esse pedacinho aqui, que tem a mesma medida de alfa, porque esses arcos aqui, eles são arcos de mesma medida, são arcos simétricos, que a gente acabou de falar isso ali em cima, naquele exato momento anterior, e se a gente foi aqui percorrendo no sentido horário, esse valor passa a ser negativo, tá? Então, a gente tem aqui, como a gente está retornando em relação a 180, a gente vai ter 180 menos o alfa. A mesma coisa para cá. Por que, que é mais alfa? Porque aqui é 180. Se a gente percorreu esse pedacinho aqui, que tem a mesma medida desse, e se a medida desse é o alfa, né? É a medida desse ângulo aqui dentro, a medida desse arco é alfa, aqui a gente vai ter 180 mais o valor do alfa, porque a gente percorreu um caminho positivo, no sentido horário. Aí aqui, além de 0 graus, também é o 360, quando você completa
uma volta. Então, aqui é 0 graus, percorreu uma volta, deu 360. Ele bate exatamente no mesmo ponto do zero. Se eu estou aqui percorrendo no sentido no sentido horário, que é um sentido negativo, eu vou ter 360 menos o valor do alfa, porque esse tamanhozinho aqui, ele é igualzinho a esse. Como é que eu sei que eles são exatamente iguais? Porque existe aqui um retângulo, ó, não, um retângulo padrãozão aqui, ó, que a gente chama, esqueci o nome, não é retângulo de semelhança, não. Esqueci o nome desse retângulo, tem um nome específico para esse retângulo. É o retângulo que você liga todas as medidas que baterem nesses vértices desse retângulo, que é o que está acontecendo aqui com 180 mais alfa, 180 menos alfa, alfa e 360, ele vai ter a mesma medida, ó. O eixo X está cortando na metade desse retângulo, tá vendo aqui? E aí, isso significa que esse pedacinho é igual a esse, igualzinho, e também o eixo Y está cortando na metade desse retângulo, então esse pedacinho é igual a esse. Todos esses triangulinhos aqui que vão ser formados, se eu traçar todas as diagonais, ó, se eu traçasse todas as diagonais, todos esses triângulos que são formados aqui, eles são idênticos. Exatamente, tem exatamente a mesma medida, tá bom? E aí a gente fica. Como é que a gente trabalha com isso, né? O que, que vocês vão fazer que é o legal de fazer isso aqui que eu falei que é gostosinho. Vocês vão calcular quais seriam esses ângulos, né? Desses arcos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que seriam esses arcos isoladamente, tá? Vou até copiar e colar aqui várias figurinhas dessa daqui para vocês entenderem, ó. Essa daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Deixa eu tirar daqui. E dar um Ctrl V aqui de novo. Botar os 3 arcos. Então, a gente tem o seguinte, ó. Primeira figura. Esse aqui, esse ângulo aqui, mede 30 graus. Então, esse arco aqui, esse pedacinho, mede 30 graus. Maravilha. Agora, se eu quisesse saber quanto é que mede esse arco aqui, ó. Esse arco todinho aqui, que eu pintei de azul. Tá vendo? Ele tá aqui nesse retanglinho. Padrãozão aqui, ó. Tá vendo? Ele tá ali. Deixa eu chegar um pouquinho pro lado. Ele tá aqui nesse retângulo de referência. Acho que é retângulo de referência, um negócio assim. Esqueci o nome completamente, gente. Eu sou uma pessoa sem memória. Quem me conhece sabe duas coisas: que eu não sei desenhar, e a segunda coisa, que eu não tenho memória, tá? Então é muito complicada essa minha vida de pessoa sem memória. Vamos lá. Então, o que, que a gente tem, né? Que esse arquinho aqui que eu vou marcar de vermelho, esse arquinho aqui, ele mede 30 graus. Ele tem exatamente essa medida, porque a figura, o ciclo trigonométrico, ele é simétrico. Se ele mede 30 graus, mas ele está antes de 180, é claro que ele vai medir 180 menos 30, que é igual a 150. Fica muito mais fácil com o valor do que com o alfa, né? Então, esse arco todinho aqui, esse arco inteirinho aqui de azul, que começa em A e termina nesse pontinho aqui, esse arco mede 150 graus, tá? É esse arco de azul que mede 150 graus. E se eu quisesse saber quanto é que mede esse arco todinho aqui, ó? Eu quero a medida desse arco aqui. Bem, para eu calcular esse arco aqui, eu tenho que saber que esse ângulo aqui, inclusive esses ângulos são opostos pelo vértice, se esse ângulo aqui mede 30, esse aqui também mede 30. 30 é o quê? Esse pedacinho aqui, vou fazer por dentro para não confundir, ó.
É esse pedacinho desse arco aqui, ó. Tá vendo? 30 graus. Esse aqui mede 30 e esse aqui mede 30. Mas se ele está depois de 180 graus, bem, ele vai ser 180 mais 30, que é 210 graus, tá? E por último, né? Por isso que eu falei que é o 3 em 1. Se eu quisesse saber quanto é que mede esse arco aqui, que começa aqui em A e vai dando a voltinha aqui no sentido anti-horário. Agora ferrou, né? Se a pessoa já não sabe desenhar. E bate aqui nesse pontinho verde, tá? Esse arco todinho aqui, se eu quiser saber a medida dele, se esse pedacinho aqui mede 30 graus e aqui é 360, que depois que eu vou dar uma volta inteira, ele tá bem pertinho de uma volta, só que ele tá o quê? 30 graus antes de uma volta. Então, você vai fazer 360 menos 30, que vai dar 330. Então, por isso que a gente fala que o arco, né? Nesse ponto aqui é 30, o arco nesse ponto é 150, o arco nesse ponto é 210 e o arco nesse ponto é 330, tá? Vou dar até aquele instantinho assim que vocês dão o print, senão não vai dar tempo. Então, tá falando da medida dos arcos, tá? Quando ele bota os pontinhos, a gente tá falando da medida dos arcos, certo? Muito bem. E aí, vou fazer mais um, resta exercício e vou para a aula. Vou deixar esse material para a aula que vem também, de quinta-feira. Que aí a gente vai entrar, então, no seno, no cosseno e na tangente em relação a isso aí. São 3 exercícios, na verdade. Deixa eu diminuir aqui, que aí vai caber os dois exemplos finais. Vão caber aqui, ó. E aí o resto é o exercício que está lá no material de vocês. A gente tem aqui, ó, dado o arco de 40 graus, que é esse arco aqui, ó. É o arco dado de 40 graus. Vamos obter a medida dos arcos simétricos. E quando a gente fala de arco simétrico, vamos pensar o seguinte, deixa eu até voltar, vou até fazer a corzinha do ponto, tá? Esse pontinho aqui tá laranja, vamos botar esse arquinho aqui de laranja. Então, esse arco foi dado, é 40 graus. Ele quer a medida, vamos colorir os pontos. Ele quer a medida desse ponto aqui verde, vamos engrossar esse ponto. Vamos pensar assim, ó, a medida desse ponto verde vai ser a medida desse arco verde. Aí o arco vem aqui, ó, começa aqui, e vai até aqui, tá? E aí, como é que eu descubro o primeiro, né, que tá aqui nesse retângulo de referência? Eu acho que é retângulo de referência mesmo. E vai até aqui. Como é que a gente calcula? Se essa medida aqui é 40 graus, vai fazer 180 menos 40, 180 menos 40 dá 140 graus, certo? Aí, se eu marcar esse pontinho aqui de baixo de azul claro, já tá de azul claro, né? Vamos traçar aqui um arquinho azul claro. Aí, o arquinho azul claro começa aqui e vem até aqui. Fazer ele aqui por dentro, tá? Para vocês vão entender, né? Então, é esse arco aqui que ele quer. Qual a medida desse arco? Como ele ultrapassou 160, quantos graus? 40 graus. Então, 180 mais 40 vai dar quanto? 220 graus. Então, esse arco mede 220 graus. E aqui, que é esse, vamos botar de rosa, vamos fazer aqui um pontinho de rosa. Ó, um pontaço de rosa, e aí a gente vem aqui e escreve, desenha aqui o arco rosa. O arco rosa é esse arco daqui, né? Que vem aqui por dentro, para não atrapalhar aqui os outros desenhos, esse arco que começa aqui e vai até aqui esse pontinho rosa no sentido anti-horário. Ele fica 40 graus antes de 360, então 360 menos 40 dá 340 graus, certo? A mesma coisa vai ser aqui embaixo. Obtém a medida do arco
Deixa eu dar um tempo para vocês darem um print, uns segundinhos. Enquanto isso, eu vou lendo de baixo, depois eu mostro a figura. Ui, que susto. Eu esqueci de botar na tomada, olha que perigo. Meu notebook descarregando. Obtenha a medida do arco do ciclo do primeiro quadrante, que são simétricos ao arco, cuja medida está indicada na figura. Então, eu tenho aqui essa figura, 180 mais alfa é igual a 250. E como é que eu vou descobrir qual é o valor do alfa? Do alfa no primeiro quadrante. Lembrando aqui sobre os quadrantes, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto quadrante. Nesse sentido, né? O quadrante foi dado lá. Se eu quero saber no primeiro quadrante, eu vou fazer ele simétrico em relação à origem, porque eu só chego no primeiro quadrante se eu passar lá pela origem, né? Desse círculo, desse ciclo trigonométrico. E aí ele quer saber essa medidinha aqui, desse arco. Como é que eu descubro a medida desse arco se foi dado 250? Bem, aqui a gente tem 180. 250 menos 180 dá 70. Isso significa que esse arco aqui mede 70. Se esse arco mede 70, esse ângulo mede 70, esse aqui também mede 70, e esse arco aqui também mede 70, porque eles são simétricos, tá? Em relação à origem. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui é aquele 180 mais alfa, tá vendo? Que é igual a 250. Se eu fizer 250 menos 180, vai dar 70, que é o ângulo que eu preciso. Até baixou aqui, diminuiu a luminosidade da minha tela, gente. Ainda bem que eu estou terminando a aula. E aí vai dar 70 graus, então, o valor do arco. Aí, o que tem nos exercícios? Deixa eu printar só o exercício aqui para vocês verem como é que é o exercício bobinho. Vou dar uma explicação assim, do exercício, né? Vocês vão calcular a medida de ABC. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é aquele segundo exemplo, o terceiro. Vai ser dado um ângulo qualquer, você tem que ser capaz de identificar qual seria o ângulo, né? Que é a medida do arco, no ponto M, no ponto Q, no ponto P, no ponto Q. Aqui é a mesma coisa. Se foi dado 310, você descobre a medida do arco nos outros pontos. É fazer essas continhas básicas para descobrir o valor desses ângulos dos arcos, tá? E aí, na próxima aula, então, eu dou seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico, senão vai ficar muito puxado. Eu já fiz aí uma revisão de 30 minutos, mais uma aula de 50, o negócio vai ficar estreito, né? Então, até a próxima aula e a gente continua. Tchau, tchau.